Olá pessoal, boa noite. Nosso grupo vai falar de Friedrich Hayek. Hayek era um economista e um filósofo austríaco que depois foi naturalizado britânico. Ele foi considerado um dos maiores representantes da escola austríaca do pensamento econômico e foi defensor do liberalismo clássico, mas nem sempre foi liberal. Friedrich nasceu em 1899 e viveu até 1992. Ele faleceu com 93 anos. Ele nasceu em uma cidade do Império Austro-Húngaro que era Viena, e ele participou da Primeira Guerra. Ele afirmou, quando ele iniciou seus estudos nas áreas de ciências sociais, que ele decidiu começar os seus estudos por conta de experiências que ele viveu durante a guerra. Então, em 1921 e 1923, ele se doutorou em leis e em política econômica. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, Hayek nem sempre foi liberal. Durante aqueles anos, Hayek, assim como a maioria de seus colegas, ele fazia parte de um movimento político-social britânico chamado Sociedade Fabiana. Tá? Ela era um movimento político e ideológico, ele não consistia em um movimento revolucionário, mas tinha como escopo uma progressão humanista nas instituições que existiam. Tá? O fabianismo ele era a favor de uma alternativa à propriedade dos meios de produção para pôr um fim ao capitalismo. Porém, estudioso que era, leu um livro chamado O Socialismo, de Ludwig von Mises, e percebeu que o Mises fazia uma crítica a essa doutrina socialista. Foi aí que Hayek mudou de posição e se converteu em um discípulo de Mises ao liberalismo. Um outro fato histórico sobre a vida de Hayek foi uma grande rivalidade contra Keynes. O enfrentamento começou quando Hayek fez um escrito desfavorável a um livro de Keynes chamado Tratado sobre o Dinheiro, e Keynes replicou. Depois, Keynes tomou a iniciativa e fez um informe crítico da obra Preços e Produção de Hayek, que também replicou. Nesse momento, a posição de Hayek havia sido prevalecida, mas a controvérsia não parou por aí. Em 1936, Keynes muda de posição a respeito do seu tratado anterior e propõe uma teoria completamente nova. Porém, em resposta a essa obra, Hayek não faz nenhum artigo tentando evitar controvérsias que haveria a surgir anteriormente ante a mudança da forma de pensar de Keynes. Em 1949, ele se divorcia de sua esposa para se casar com o antigo amor da juventude. Neste momento, ele decide emigrar para os Estados Unidos até a Universidade de Chicago. Porém, ele não teve uma acolhida muito boa por parte do Departamento de Economia, já que existem diferenças metodológicas entre a escola anglo-saxônica da Universidade de Chicago para a escola austríaca da qual ele vinha. Durante esses anos, ele começou a ter alguns problemas de saúde, como surdez e também depressões, o que o tiraram da vida pública. Então, Hayek foi um filósofo, jurista e economista da escola austríaca, considerado por muitos um dos pais do liberalismo moderno. Ele foi discípulo de Friedrich von Wieser, que é esse senhor que aparece na imagem, e o Mises, que já foi falado aqui. Ele também foi criador do Mont Pelerin Society em 1947, que é uma organização internacional fundada por filósofos, economistas e políticos de diversos países reunidos em torno da promoção do liberalismo e dos seus princípios. Hayek também recebeu um Nobel em Economia em 1974 por seus trabalhos no campo da teoria monetária e das flutuações econômicas na economia, das sociedades e das instituições. A escola austríaca é a mais antiga escola de pensamento econômico. Ela foi fundada em Viena, no ano de 1872. O seu nome deriva de seus fundadores, de origem austríaca, partindo de Menger, Mises, entre outros. Os conceitos da escola austríaca são o individualismo metodológico. Eles acreditam que somente os indivíduos agem e escolhem. O subjetivismo metodológico. Eles acreditam que utilidades e custos são subjetivos. A ordem espontânea. Instituições sociais relevantes muitas das vezes são resultado de ações humanas, mas não do planejamento humano, sendo então a ordem espontânea a melhor forma para alcançar a liberdade, a prosperidade e a coesão social, segundo os pensadores da escola austríaca. O livre mercado. Eles acreditam que o mercado é um processo de descoberta empreendedora e de avanço social. E, por fim, a propriedade privada. Eles acreditam que a propriedade privada é a condição necessária para o pensamento econômico racional.
Bom, aí a gente tem a questão do neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele começa a ser idealizado nos anos de 1944 com o livro O Caminho da Servidão de Hayek. E o que é o neoliberalismo? Não, o neoliberalismo, na verdade, é um avanço das ideias do liberalismo clássico, que embora tenha surgido em 1944, ele realmente tomou força acadêmica na década de 70 e veio tomar mais força ainda no meio político nos anos de 1980. Ou seja, ele basicamente veio substituindo as ideias keynesianas como o estado de bem-estar social, que eu vou falar um pouquinho depois. Bom, enfim, o neoliberalismo ele sempre pendeu aos princípios capitalistas. Ou seja, sua ideia principal é que o desenvolvimento do Estado e de seu povo se daria através da mínima interferência do Estado no mercado e na economia como um todo, o que é defendido pelos liberais com fervor até hoje. Segundo a teoria do neoliberalismo, a simples concorrência do mercado traria com o tempo todos os benefícios que a sociedade precisa, suprindo assim suas necessidades, e todo esse avanço se daria pela mínima do Estado, ou seja, o Estado sendo o menor possível para a sua população, ou seja, privatizando empresas estatais, diminuindo a carga tributária, livre circulação de capital internacional, abertura econômica, para que outras empresas, né, elas possam vir integrar o país, gerando mais empregos e, consequentemente, diminuir o protecionismo econômico. E já o estado de bem-estar social, que a gente vem falando um pouco antes, ele é um modelo socioeconômico na qual coloca o Estado como agente que promove benefícios sociais e que organiza a economia. Aí, neste caso, o Estado é o agente que regula todos os aspectos sociais, econômicos e políticos no cotidiano da população, na qual garante à população um serviço público de qualidade, a proteção, enfim, confere uma dignidade a todos os membros da população. E os seus princípios são baseados na ideia de que todo indivíduo tem seus direitos alienados desde o nascer até sua morte, que seriam fornecidos e mantidos pelo Estado, como a gratuidade do acesso à educação, auxílio-desemprego, assistência médica, aposentadoria, auxílio maternidade, enfim. Esse seria o estado de bem-estar social. Talvez seja um exagero dizer que o pensamento de Hayek da escola austríaca tem sido muito pouco influente nas principais universidades do mundo no período da Revolução Keynesiana, do início da década de 1940 até o final dos anos 70, mas certamente é uma constatação histórica afirmar que após Thatcher, o pensamento de Hayek emergiu após 4 décadas de hegemonia da teoria econômica keynesiana em praticamente todo o mundo capitalista. Bom, indo contra o senso comum, em nenhum momento Thatcher defendeu um Estado fraco, mas sim um Estado forte, capaz de defender a nação, lutar contra cartéis e monopólios e estabelecer um padrão mínimo de benefícios sociais para garantir uma vida decente. E as medidas implementadas pelo chamado Thatcherismo foram a redução de imposto de renda e os impostos sobre propriedade, o aumento de imposto sobre o consumo, temos a eliminação do salário mínimo e o controle da inflação era uma meta central do governo, que introduziu um corte radical nos gastos e nos impostos. Thatcher deu início a uma era do chamado capitalismo popular, que aumentou cerca de 68% a quantidade de britânicos com sua casa própria, e fez com que 1 a cada 5 pessoas se tornasse acionista de empresas. A audácia da onda da privatização atingiu monopólios do setor de gás, petróleo, siderúrgica e até de água. As empresas estatais passaram a ser caricaturadas como dinossauros administrativos, cabides de empregos para funcionários públicos incapazes de oferecer qualquer resistência aos sindicatos. Consequentemente, temos a supressão dos sindicatos, o controle ao aumento de salários inflacionados e as medidas em prol de modernização econômica exigiram restringir o poder dos sindicatos. Mas, embora as medidas da ex-primeira-ministra tenham melhorado a vida de muita gente, o desemprego dobrou até meados da década de 1980, atingindo cerca de 3 milhões de pessoas, nível inédito desde a década de 30, após a Grande Depressão. Adversários dizem que Thatcher havia criado uma nação dividida entre o sul mais rico e o norte mais pobre. Já na América do Sul, usando o Chile como exemplo, o processo foi bem diferente.
Quando os militares deram um golpe em 1943, o país enfrentava uma forte crise econômica. O governo anterior, socialista, havia nacionalizado diversas empresas privadas. Ao tomar o poder, Pinochet entregou o comando da economia a um grupo de economistas neoliberais, onde confiava na mão do mercado para conduzir o crescimento econômico do país, algo considerado revolucionário naquele momento. E as medidas implementadas pelo chamado thatcherismo foram a redução de imposto de renda e os impostos sobre propriedade, o aumento de imposto sobre o consumo, temos a eliminação do salário mínimo e o controle da inflação era uma meta central do governo, que introduzia um corte radical nos gastos e nos impostos. Thatcher deu início a uma era do chamado capitalismo popular, que aumentou cerca de 68% a quantidade de britânicos com sua casa própria, e fez com que 1 a cada 5 pessoas se tornasse acionista de empresas. A audácia da onda da privatização atingiu monopólios do setor de gás, petróleo, siderúrgica e até de água. As empresas estatais passaram a ser caricaturadas como dinossauros administrativos, cabides de empregos para funcionários públicos incapazes de oferecer qualquer resistência aos sindicatos. Consequentemente, temos a supressão dos sindicatos, o controle ao aumento de salários inflacionados e as medidas em prol de modernização econômica exigiram restringir o poder dos sindicatos. Mas, embora as medidas da ex-primeira-ministra tenham melhorado a vida de muita gente, o desemprego dobrou até meados da década de 1980, atingindo cerca de 3 milhões de pessoas, nível inédito desde a década de 30, após a Grande Depressão. Adversários dizem que Thatcher havia criado uma nação dividida entre o sul mais rico e o norte mais pobre. A terceira reforma foi sindical. Com a quebra do monopólio dos sindicatos, trouxe a liberdade de negociação entre patrões e empregados, dinamizando a relação de trabalho e aumentando o número de empregados e de salários. E já a quarta reforma foi a privatização da Previdência Social, adotando-se assim a concorrência entre bancos e acabando com as fraudes crônicas, sem abolir a Previdência Pública. Como os ganhos e as aposentadorias da gestão privada eram superiores, o povo chileno naturalmente abandonou o modelo estatal. Do outro lado da moeda estava a desigualdade. O crescimento econômico do Chile não chegava a se refletir de maneira similar para toda a população, e de fato, uma grande parcela vivia em piores condições do que antes do golpe. A porcentagem de chilenos abaixo da linha da pobreza chegava a 45%, mais do que o dobro antes da chegada dos generais ao poder. Hoje, os governos democráticos conseguiram reduzir isso para 11%. O desemprego seguiu sendo uma questão que também a ditadura falhava a combater. Ficava sempre em torno de 18% da população economicamente ativa, o triplo da década de 60. Felizmente, atualmente, o desemprego voltou aos patamares pré-ditadura em torno de 6,5%. Seguindo a mesma linha de raciocínio, as políticas econômicas adotadas por Reagan também foram fortemente baseadas nas políticas econômicas de mercado. E embora o governo tenha reduzido os gastos domésticos, essa medida foi corrompida pelo aumento dos gastos militares, criando um déficit ao longo dos seus 2 anos de mandato. Por outro lado, quanto à tributação, a principal taxa de imposto de renda individual foi reduzida de incríveis 70% para 28%, e a alíquota de imposto corporativo foram reduzidas de 48% para 34%. Além disso, Reagan também continuou com a redução da regulamentação econômica que começou no seu governo anterior e o controle de preços de petróleo e gás natural, além de serviços de telefonia, longa distância e de televisão a cabo. E já no seu segundo mandato, o ex-presidente apoiou políticas monetárias que estabilizou o dólar americano contra moedas estrangeiras. E no final, as receitas fiscais recolhidas pelo governo dos Estados Unidos aumentaram de 517 bilhões para 909 bilhões de dólares. A inflação foi reduzida para 4% e a taxa de emprego caiu 6%. O impacto das políticas econômicas feitas pelo governo ao longo dos anos é controverso e causa debates, claro, entre economistas e analistas. Um dos aspectos mais importantes da economia do governo foi, obviamente, as políticas fiscais. Impostos foram cortados, mirando principalmente a população mais pobre e a mais rica.
visando com que as grandes empresas, numa esperança de com menos dinheiro sendo enviado pelo governo federal, pudessem repassar, vamos dizer assim, seus benefícios para as camadas mais pobres da população. Bom, e para finalizar, Friedrich Hayek, no início da sua carreira, ele foi considerado um proeminente e reconhecido economista, mas diante das suas visões impopulares, passou a ser rejeitado, ridicularizado e ignorado por seus próprios pares. Mesmo assim, não cedeu às pressões e manteve ao longo de toda a sua vida a coerência e apoio à propriedade privada, aos mercados livres e o profundo ceticismo com a capacidade dos governos de moldar a sociedade. Esse é o melhor exemplo deixado pelo maior filósofo político do século XX, e o que torna um homem cuja obra deve ser lida e admirada em todas as épocas.